Olá, tudo bem com você? É um prazer estarmos mais uma vez refletindo na Palavra de Deus. No primeiro século, quando os agricultores, as pessoas que plantavam trigo, quando elas queriam separar todo o trigo da sujeira que era colhido junto com os ramos de trigo, eles pegavam, faziam uma caixa grande e jogavam todo o trigo colhido dentro daquela caixa. Depois cobriam a caixa com uma tela, e essa tela tinha alguns buracos assim. E aí eles viravam a caixa de cabeça para baixo e sacudiam violentamente essa caixa, para que pelos buracos passassem toda a sujeira que havia sido colhido junto com o trigo. E assim, depois de sacudir violentamente aquela caixa, ficava somente os ramos de trigo dentro da caixa. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Jesus está se aproximando aqui do final do seu ministério. E Jesus chega no capítulo 22 de Lucas, versículo 31, ele faz um alerta para o apóstolo Pedro, que também era chamado de Simão, né? A Bíblia diz, Jesus falou para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O que esse texto está mostrando? Jesus está alertando a Pedro que Satanás iria peneirá-lo como aqueles agricultores faziam com o trigo. E o que isso quer dizer? O que aconteceria com Pedro? Imaginamos que Pedro iria passar por muitas tribulações, por muitas dificuldades, por muitas provações. Jesus está alertando Pedro que muitas dificuldades aconteceriam na sua jornada cristã. Por que Satanás iria fazer isso com o apóstolo Pedro? Por que Satanás iria peneirá-lo, iria fazer Pedro passar por tribulações, provações, iria tentá-lo? Porque Satanás sabia do potencial que o apóstolo Pedro tinha no reino de Deus. Satanás sabia que Pedro poderia ser uma grande bênção nas mãos de Jesus. Satanás sabia que Pedro poderia ser usado poderosamente no reino de Deus. E por causa disso, ele tentou destruir, ele tentou eliminar Pedro do reino de Deus. Satanás não perde tempo com fracos e insignificantes. Satanás não perde tempo com pessoas que não simbolizam perigo para o seu reino. Como você tem se sentido nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Talvez você esteja se sentindo como se estivesse sido peneirado por Satanás. Talvez esse momento da sua vida é exatamente o momento em que você se sente como se Satanás tivesse colocado você dentro de uma caixa e agitado vigorosamente. Satanás iria peneirar Pedro como trigo e ele vai continuar fazendo isso com muitos discípulos de Jesus. Mas por que Satanás tem feito isso com você? Porque você tem valor no reino de Deus. Satanás não estaria tentando destruir a sua vida se você não fosse valioso, se você não fosse valiosa para Deus. Satanás não estaria investindo o tempo dele em tentar te minar a sua fé, a sua confiança em Deus,
se ele não soubesse do seu potencial. Então, parece um pouco irônico, mas o fato de estarmos sendo peneirados por Satanás é porque temos valor para Deus. Somos preciosos na obra de Deus. Você é preciosa, você é precioso na obra de Deus. Por isso que você está sendo peneirado, por isso que você está passando por tantas dificuldades e provações, porque Ele tenta eliminar você do reino de Deus. Mas tem algo estranho nesse texto. Voltando para Lucas, capítulo 22, o versículo 31, Jesus alerta Pedro que Satanás iria peneirá-lo como trigo. Porém, a questão é, Jesus não impediu Satanás de peneirar o apóstolo Pedro. Por quê? Porque Jesus não impediu, ao invés de chegar para Pedro e falar, cuidado, Satanás vai te peneirar, por que Jesus não impediu Satanás de peneirar a Pedro, de provar, de fazer Pedro passar por um obstáculo tão grande na sua jornada cristã? Será que Jesus não tinha autoridade e poder para impedir Satanás? Não tenho dúvida que ele tinha esse poder. Não tenho dúvida que Jesus tinha poder e autoridade para impedir Satanás de provar Pedro. Mas mesmo assim, Jesus permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque existem algumas falhas, algumas coisas em nossas vidas que somente a peneira de Satanás consegue eliminar. Por incrível que pareça, quando tribulações, angústias e aflições abatem sobre nossas vidas, essas angústias, essas aflições que muitas vezes não são colocadas por Deus, mas por Satanás, Deus permite que passemos por isso, porque elas nos faz melhores, mais confiantes em Deus, mais dependentes de Deus. Olhando para o apóstolo Pedro, quando será que ele foi peneirado por Satanás? Quando será que se cumpriu essa situação em que Pedro foi peneirado? A Bíblia não nos diz exatamente, mas eu imagino que um dos momentos mais difíceis que Pedro passou no seu ministério foi quando ele negou a Jesus. Em Mateus capítulo 26, dos versículos 69 a 72, Jesus, assim como tinha alertado Pedro aqui que Satanás iria peneirá-lo, Jesus alerta Pedro de que ele iria negar Jesus 3 vezes durante a prisão de Jesus. E Mateus capítulo 26 relata, a partir do versículo 73, que Pedro está negando Jesus diante de uma criada que reconheceu Pedro com Jesus e começou a falar. E o versículo 73 diz, Mateus 26, 73 diz, pouco depois disso, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, um dos seguidores de Jesus. O seu modo de falar o denuncia. Pedro falava como Jesus falava. Versículo 74. Aí Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o versículo 75 termina dizendo, Pedro saiu dali e chorou amargamente.
Pedro negou Jesus. Pedro traiu Jesus, dizendo que não o conhecia para não ser preso, para não ser morto, para não ser entregue também às autoridades judaicas. Eu imagino que ali ele estava sendo peneirado. Pedro deve ter ficado tão decepcionado com a sua própria atitude que ele decidiu não mais seguir a Jesus. Depois da morte de Jesus, a gente vê Pedro voltando a ser um pescador. Jesus, que havia transformado Pedro em pescador de almas, agora volta a ser um pescador de peixes mesmo. E o que acontece no Evangelho de João, capítulo 21? Evangelho de João, capítulo 21. Jesus está ressuscitado. E no versículo 15, Jesus vai até onde Pedro está pescando. Jesus havia dito para Pedro, no capítulo 22 de Lucas, que Jesus iria orar pela fé de Pedro, para que a fé de Pedro não falhasse. Será que a oração de Jesus falhou? Uma vez que Pedro negou a Jesus e decidiu não segui-lo mais, será que Jesus não conseguiu fortalecer na sua oração a fé do apóstolo Pedro? Capítulo 21 de João, Jesus se aproxima de Pedro e começa a conversar com Pedro. E eu imagino que Pedro, envergonhado, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o Senhor tinha razão. Eu falhei, eu o neguei. Não posso mais ser o seu discípulo. E o que você imagina que Jesus respondeu para Pedro naquele momento? Pedro, viu? Eu te disse, eu falei para você que você não ia conseguir. Eu acho que se Jesus tivesse falado isso, Pedro teria saído correndo e se enforcado, assim como Judas Iscariotes fez. Mas eu imagino o contrário. Eu imagino que Jesus, naquele momento em que Pedro estava se sentindo um verme por ter traído Jesus, por ter pisado na bola com Jesus, eu imagino que o que Jesus disse para Pedro foi: ótimo, Pedro, agora você está pronto para ser o meu apóstolo. Agora você está pronto para fazer a minha obra. Porque antes você confiava na sua força, você confiava no seu ímpeto. Quando um soldado se aproximou para prender Jesus, Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado. Não era esse Pedro que Jesus queria no seu ministério. E agora Pedro entende nas palavras de Jesus que não é pela força, mas é pelo espírito de dependência de Deus que um discípulo faz a obra de Deus. Agora Pedro, vendo a limitação do seu poder, vendo que ele sozinho, pelas suas forças, ele acaba negando Jesus, ele acaba se intimidando diante de uma empregada que o reconhece como um discípulo de Jesus. Agora Jesus mostra para Pedro: confie no poder do Espírito Santo que habita em você. Confie na capacidade de Deus te moldar e agir em você, e não nas suas próprias forças. E Pedro, então, aceita o desafio de voltar a seguir Jesus. E quando a gente vai para Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro está falando de Jesus para uma multidão. E a consequência é que, no final do discurso de Pedro, 3.000 pessoas aproximadamente são batizadas. Quando você vai para Atos capítulo 4, Pedro e João estão diante do Sinédrio, o Sinédrio que colocou Jesus na cruz. E Pedro está falando com toda eloquência que Jesus é Deus, que Jesus foi ressuscitado por Deus. Pedro, que negou Jesus diante de uma serviçal, agora diante das autoridades mais poderosas do judaísmo,
ele está confessando a Jesus. Por quê? Porque agora, depois de ter sido peneirado por Satanás, ele está sabendo que o poder não está na sua força, nas suas palavras, na sua própria eloquência, mas no Espírito Santo que habita nele. Eu volto a te perguntar, você tem se sentido tribulado, perseguido, injustiçado, peneirado por Satanás? Veja isso como algo que Deus está moldando você. Deus tem o poder de mudar a mim e a você e nos fazer dependentes de Deus, confiantes no Espírito Santo que habita em nós e não nas nossas capacidades unicamente humanas, não nas nossas forças e habilidades. A peneira de Satanás remove o orgulho e a vontade que nós, seres humanos, temos de viver independentes de Deus. Então, que o Senhor possa estar fortalecendo a sua vida, que o Senhor possa estar fortalecendo a sua fé, para que a sua fé possa sair renovada dessa peneira de Satanás. E eu tenho certeza que Ele fará de você uma pessoa melhor do que você já é. Confie em Deus, confie na obra do Espírito Santo na sua vida. Amém?